Olá, estudantes! Continuando a nossa playlist sobre campo elétrico, temos essa questão aqui que cai no vestibular da FUVEST, é uma questão realmente mais complexa, ela vai envolver conhecimento de notação científica, ela vai envolver conhecimentos vetoriais, até porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, vai envolver conhecimentos de campo elétrico uniforme, tá? Então é uma questão realmente com um nívelzinho maior, tá bom? Vamos então para a leitura do enunciado? Aqui diz o seguinte: em uma aula de laboratório de física para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com o campo elétrico de módulo igual a, tá aqui, uma das esferas de massa, tá aqui a massa, permaneceria com velocidade constante no interior da câmara. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é bem importante. Velocidade constante. Essa esfera tem, aí ele dá aqui algumas informações, né? E ele quer saber, no geral, o seguinte: o que é que acontece com essa esfera, né? O que é que tem nessa esfera? Tem mais próton, tem mais elétron, tem o mesmo número, enfim. Vamos lá tentar entender o que aconteceu, tá? Em primeiro lugar, eu falei sobre a velocidade constante, né? O que é que eu tenho de importante aqui? Se a velocidade é constante, então as forças resultantes, né, a resultante das forças é nula. Isso quer dizer que a força elétrica, no final das contas, terá o mesmo módulo da força-peso. Mesmo módulo, tá? Nesse caso aqui, então, o que é que eu posso fazer? Eu posso abrir um pouco as equações, eu vou ter carga vezes o campo, do outro lado, massa vezes gravidade. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, próximo passo, eu vou substituir pelos dados que a questão deu. Professor, você não recomenda colocar uma listagem de dados? Eu sempre recomendo, mas é porque às vezes eu não tenho espaço na tela para fazer isso. Às vezes eu vou precisar usar o espaço da tela. Então, para não ficar uma letra muito miúda, não ficar muito poluído, aí então nesse caso eu não estou escrevendo os dados. Mas eu sempre recomendo sim uma listagem de dados, tá bom? Então, resolvendo isso aqui, galera, isso aqui vai passar dividindo, né? Já que está multiplicando o quê? E aqui essa galera também está multiplicando. Eu vou ter, então, essa divisão, como eu falei, e depois eu vou ter uma carga igual a 1,6 vezes 10 a menos 17 Coulomb. Após isso, eu posso fazer o seguinte: eu posso usar a equação da carga elementar, da carga quantizada, tá? Que é o seguinte: é basicamente a carga total que eu tenho, aí eu tenho um número de partículas e a carga elementar. Nesse caso aqui, se eu apenas substituir, repare aqui, ó, só substituir, tá? Esses dados aqui já estão aqui, tá certo? Nesse caso, eu vou ter 100 elétrons. 100 elétrons. E aqui eu coloquei uma observação. Se a força elétrica aponta para o polo positivo, olha aqui, ó, o vetorzinho apontando para o polo positivo, então trata-se de um corpo carregado negativamente. Se ele está negativamente, então ele tem excesso de elétrons e não de prótons, ele tem excesso de elétrons, beleza? Então, carregado negativamente, ele tem excesso de elétrons. Se ele tem excesso de elétrons, ele está carregado negativamente. Negativo atrai com positivo, justifica esse sentido do campo aqui, tá bom? Da força elétrica, desculpa. Sentido da força elétrica, beleza? Então, letra B do gabarito, 100 elétrons a mais do que os prótons. Eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários. Até a próxima e bons estudos.